Alô, gente! Tudo jóia? Sou o professor Jefferson. Vamos iniciar mais uma aula sobre geometria molecular hoje, pessoal, do InformaGef. O nosso canal, o seu canal, gente. O canal que você pede e eu faço, tá jóia? Então aqui nós estamos diante de várias estruturas de várias moléculas. E observe que nós vamos fazer hoje geometria molecular de uma maneira bem diferente. Vamos fazer contagem de átomos. Como vocês sabem contar. Sabe que aqui tem 2 átomos, sabe que aqui tem 3 átomos na estrutura, então nós vamos fazer contagem de átomos, tá? Vai ser bem simples a aula. Então, gente, vamos começar o seguinte. Toda vez que uma estrutura tiver 2 átomos, que é o caso dessas estruturas aqui, 2 átomos na estrutura, ó, toda vez que tiver 2 átomos, a geometria é linear. Então aqui é a estrutura do ácido clorídrico, HCl. Aqui é o hidrogênio e aqui é o cloro. Então, 2 átomos na estrutura, geometria linear, ok? Olha aqui outra estrutura, estrutura do Cl2, molécula do Cl2, geometria linear. Gente, todas as substâncias simples diatômicas, Cl2, N2, H2, I2, O2, são lineares, sem nenhuma exceção, tá joia? Então, 2 átomos, geometria linear. Quando a estrutura tem 3 átomos, contagem, ó, 1, 2, 3, 3 átomos, ó, 1, 2, 3, 3 átomos, eu vou ter geometria linear ou angular. Como diferenciar? Se eu tiver 3 átomos na estrutura, observe a estrutura do CO2, dióxido de carbono. Eu tenho aqui ó, carbono, oxigênio, oxigênio de vermelho. Então, ligação dupla, você está vendo? Toda vez, gente, que tiver 3 átomos e não sobrar par de elétron livre no átomo central, a geometria é linear. Ou quando sobrarem 3 pares de elétrons livres no átomo central. Observe essa estrutura aqui, é a estrutura do XF2, difluoreto de xenônio. Aqui é o xenônio, esse de roxo que você está vendo, e aqui são os átomos de flúor. Observe que tem 1 par de elétron, 2, 3 pares de elétrons. Esse arranjo espacial que você está vendo de organização é um arranjo permitiu que a molécula fosse linear. Então esses pares aqui se anulam, observe, ó, e a molécula é linear. Então quando é que vai ser linear? Com 3 átomos, 1, 2, 3, se não sobrar par de elétron livre no átomo central, ou se sobrarem 3 pares de elétrons livres no átomo central. Quando sobrar 1 par de elétron livre no átomo central, 2 pares, 1 elétron livre no átomo central, e tiver 3 átomos, a geometria vai ser angular ou forma de V. Um exemplo é a água, gente. A água, H2O, tem geometria angular, tem geometria em forma de V. Ok? Então, 3 átomos, quais são as geometrias possíveis, gente? Linear ou angular. Angular também é chamado de forma de V. Vamos agora para 4 átomos na estrutura. Observe essa estrutura. Pode ser representação da estrutura do BF3. Boro, flúor, flúor e flúor. Ok? Poderia ser esse hidrogênio, esse branquinho aqui representar o flúor. Vamos supor que ele represente o flúor. E esse aqui representa o boro. Então aqui é o BF3. Tá? Estrutura do BF3. Observe que nós temos, olha aqui, observe. Eu tenho 4 átomos na estrutura e não sobra par de elétron livre no átomo central. Quando isso acontece, a geometria é trigonal plana, gente. Trigonal plana. Mas eu posso ter um caso, também com 4 átomos. 1, 2, 3, 4, sobrando 1 par de elétron livre no átomo central. Essa geometria é chamada de pirâmide trigonal ou piramidal. Observe que já é uma estrutura espacial, né, gente? Tem átomos para frente, para trás. E esse aqui representa o par de elétrons. Então, com 4 átomos sobrando 1 par de elétrons no átomo central, a geometria é piramidal. Quando sobram 2 pares, observe agora, tem também 4 átomos. Sobrando 2 pares de elétrons. 1, 2. Estrutura ClF3. Tá? ClF3. O ClF3 tem a geometria de forma de T. Observe, parece um T, não parece? Olha aí, T de Tatiana, tá? Parece um T. Olha aqui, gente, ó, 1 par, 2 pares. Então, recapitulando, 4 átomos sem sobrar par de elétron livre, estrutura do BF3, trigonal plana.
não sobra par de elétron livre no átomo central. 4 átomos, sobrando um par de elétron livre no átomo central, piramidal, pirâmide trigonal. Exemplo, NH3, molécula da amônia. 4 átomos, sobrando 2 pares de elétrons não ligantes, geometria forma de T, né? ClF3 seria um exemplo. Vamos agora para 5 átomos na estrutura. 1, 2, 3, 4, 5. Quando não sobra par de elétron livre no átomo central, que é o caso dessa estrutura, a geometria é tetraédrica, gente. Aqui é a estrutura do metano, do CH4, carbonos e hidrogênios, observem. Então, 5 átomos na estrutura, sem sobrar par de elétron livre no átomo central, nós temos a geometria tetraédrica. Se sobrar um par de elétron não ligante com 5 átomos, olha como isso aqui é interessante. Nós temos uma estrutura chamada de gangorra. Aquela brincadeirinha, não tem? Que a gente brincava quando era criança, com um colega, ó, gangorra, ok? E sobra um par de elétron não ligante. E quando sobram 2 pares de elétrons não ligantes na estrutura, com 1, 2, 3, 4, 5 átomos, nós temos uma geometria chamada quadrado planar. Par de elétron em cima, par de elétron embaixo, ângulo entre os pares de elétrons de 180 graus. Perfeito? Então nós temos, recapitulando, 5 átomos na estrutura, 1, 2, 3, 4, 5, todo mundo sabe contar, não é verdade? Molécula tetraédrica, então molécula do CH4. SF4, né, o tetrafluoreto de enxofre, observe, geometria, gangorra, tem 5 átomos na estrutura, sobrando um par de elétron não ligante. E estrutura do XF4, o tetrafluoreto de xenônio, tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos, sobrando 2 pares de elétrons não ligantes. Geometria quadrado planar ou quadrangular, gente. Agora, vamos para 6 átomos na estrutura. Observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, 6 átomos ao longo da estrutura. Essa estrutura, gente, é conhecida como bipirâmide trigonal ou bipiramidal. Nela, não sobra par de elétron livre no átomo central. Bem simples. Então, se eu tiver 6 átomos e não sobrar par de elétron livre no átomo central, a geometria vai ser bipiramidal. Se eu tiver os mesmos 6 átomos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sobrando um par de elétron não ligante, a geometria vai ser, gente, pirâmide de base quadrada. Pirâmide de base quadrada. Recapitulando, quais são as moléculas que têm esse tipo de geometria? PCl5, tá? Que é o pentacloreto de fósforo, PCl5, tem geometria bipiramidal. E aqui BRF5, tá? Essa molécula teria geometria pirâmide de base quadrada. E encerrando, gente, agora, olha, rapidinho, não foi? Observe essa estrutura. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos na estrutura. Toda vez que tiver 7 átomos na estrutura, a estrutura terá uma geometria octaédrica. Exemplo, SF6, hexafluoreto de enxofre, gente. Então, recapitulando rapidinho, só aquela revisão geral. 2 átomos, geometria linear. 3 átomos na estrutura, geometria linear ou angular. 4 átomos na estrutura, geometria trigonal plana, piramidal, forma de T. 5 átomos na estrutura, tetraédrica, gangorra, quando sobra um par de elétrons, ou quadrado planar, quando sobram 2 pares de elétrons. 6 átomos na estrutura, bipiramidal, quando não sobra nenhum par de elétron livre no átomo central, e se sobra um par, pirâmide de base quadrada. E 7 átomos, gente, octaédrica. Galera, se inscreve no canal, compartilha, tá? Esse canal é nosso, dá o like, o ok de vocês, o que gostei, e nós estamos aí para isso, tá? Até nossas próximas aulas, um grande abraço.